Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa quinta aula nesse módulo de introdução ao IPTV, tá bom? Como toda aula, o aviso no começo, se você está assistindo esse vídeo no YouTube, é bem provável que em algum momento desse vídeo você receba uma censura de imagem com algum desfoque no vídeo, uma imagem que deixa de ser exibida, e isso pode atrapalhar a sua aprendizagem do vídeo. E se você se incomoda com isso, não deixe de nos seguir dentro do nosso Odysee, tá? Se você ainda não sabe o que é o Odysee, acesse o Google, digite Odysee, o primeiro resultado, tá? Nessa plataforma igual ao YouTube, tá? E você vai ter o nosso canal lá dentro, odysee.com/revendaiptv. Esse belo canal aqui dentro é todo seu. Aqui dentro você vai conferir diversos módulos, vídeos, aulas sobre IPTV e métodos de instalação, tá? Lembrando, se você ainda não faz parte dessa equipe incrível que é a que mais cresce no Brasil de IPTV, faça parte agora. Links na descrição desse vídeo, o link da nossa Odysee também está na descrição desse vídeo ou o primeiro comentário fixado, tá bom? Quinta aula hoje, pessoal, vamos falar sobre a página de listar usuários e o que ela traz de funções, subfunções e tudo isso, tá bom? Então, vamos nessa. Aula bem simples, sem muita complicação, tá? Só preste bastante atenção aqui em toda a aula, tá? Menuzinho aqui de cima vocês já conhecem, menu lateral você também já conhece. Vou ensinar um recurso muito importante aqui para vocês, ó. Tá vendo aqui do lado na nossa logo? Tem um botãozinho que você pode recolher o menu para o lado, tá bom? Então, recolhendo o menu para o lado, você tem essa função, que pode te ajudar também na sua usabilidade do painel, tá bom? A página de listar usuários ela é composta por uma barra de busca, tá? Que você pode buscar entre o usuário da sua lista. Então, se você coloca 47522453 aqui, que é o usuário dessa lista, ele vai te mostrar, tá? Isso serve para quando você tiver um número um pouco mais alto de cliente, 10, 20, 30, 100, 1000, 10.000 clientes, você vai achar o seu cliente mais facilmente com o usuário dele, tá bom? Aqui você também tem algumas informações como o WhatsApp, o campo de notas, que já foi explicado para vocês na aula passada, na aula 4. Se você não viu a aula 4, tá? Que é a aula de como criar um usuário de IPTV, assista, tá bom? Então aqui você tem o notas que você adicionou, o vencimento, tá? Se o cliente ele vai estar online ou não no momento, a opção de estender o usuário, ou seja, você renovar esse usuário, ele vai estender o prazo de vencimento desse usuário e as ações aqui no canto, tá? Vamos passo a passo, rapidinho aqui, tá? Um dos filtros que você tem aqui disponível para você pesquisar, se você quiser, é listar usuários online. Nesse caso, como eu só tenho um usuário e também não está online, porque é o usuário que eu criei no vídeo passado da aula 4, não vai funcionar aqui para mim. Mas se você tiver mais de um usuário e quiser saber ali quem está online nesse momento ou não, você pode estar clicando aqui em listar usuários online, tá? E mais funções, né, mais filtros de buscas virão nas próximas atualizações, tá? E daqui, se você clicou aqui, tá, sem querer, e daí deu um bug no seu painel, não tá achando mais nenhum, você vem aqui, ó, e clica em limpar filtro, tá? Porque ele limpa qualquer tipo de tag que você já tenha buscado antes. Então, clicou aqui em limpar filtro, ele limpa todos os filtros e busca toda a sua listagem de usuários novamente, tá? Logo abaixo dessa primeira seção aqui, você tem já a seção de tabela, né? Que é a tabela da sua forma ali, onde você vai colocar os seus usuários. Aqui a gente tem um usuário só. Eu vou criar um outro usuário aqui, para a gente ter dois ali e melhorar a nossa visualização. Cliente de IPTV do lado da rosa. Tá? Vamos selecionar um pacote, vamos colocar que ele mora nos Estados Unidos, esse aqui.
criar e a gente vai ter 2 usuários lá na hora da nossa gestão, tá? Listagem de usuários, pronto, a gente tem 2 usuários. E aqui você consegue entender mais facilmente o que é uma tabela, uma listagem de usuários quando você tem 2, tá? Então, viu que eu não preenchi o usuário aqui, e isso aqui me afeta bastante, né, na visualização. Então, por isso que é interessante que você já deixe preenchido aqui. De novo, todos os nossos campos são criptografados. O seu master ele não tem acesso à sua informação de WhatsApp ou de notas, tá? Somente você, tá? Então, aqui você tem a tabela, você conseguiu imaginar o que seria uma tabela aí. Você tem informações dessa tabela, são separadas por colunas de informações, tá? Então você tem uma coluna aqui que é a coluna de usuário, tá? Você tem uma outra coluna que é a coluna de senha, tá? Senhas das suas listas. A coluna de status, você consegue listar por usuários ativos e inativos. Eu só tenho um usuário ativo, até porque eu não desativei nenhum usuário, tá? Você tem a coluna do WhatsApp, do número do WhatsApp do seu cliente, a coluna de notas, né, onde você digitou observações sobre o seu cliente, a coluna de vencimento, lembrando que aqui na coluna de vencimento você também consegue listar por vencimento próximo. Então clicando ali você consegue, por exemplo, listar qual que vai vencer antes do outro, tá? Deixa eu limpar os filtros aqui porque eu acho que deu. Aí, pronto. Aí voltou ali e ele consegue listar, deixando ali o mais próximo antes e o que vai demorar mais para baixo, tá? E você tem também aqui a coluna de online, do cliente online, né? Igual eu falei para vocês, você consegue ver se o cliente está online, utilizando o serviço no momento ou não, tá? Você tem uma outra coluna que é de estender. Essa coluna de estender, você tem já uma subfunção nessa coluna, que aqui aparenta ser o botão de estender, onde você clicou no botão de estender, você pode ter a opção de estender essa conta. E aqui você tem como selecionar um novo prazo para essa conta. Afinal de contas, você quer estender essa conta, tá? Eu vou estender essa conta aqui embaixo para você ter uma noção do seguinte. Ela não vai, por exemplo, agora porque é dia 15, eu estou gravando vídeo no mesmo dia, ela vai adicionar os dias. Entende isso? Ela é uma adição de dias, tá? E ela não serve para você, por exemplo, for completar data. Ah, falta 5 dias para o meu cliente vencer, ele queria pagar daqui a 5 dias, vou completar a data dele estendendo hoje, porque hoje é dia 5 e no próximo mês, dia 5, ele vai vencer. Não vai acontecer assim, tá? Ele vai adicionar esses dias mais desde a data do vencimento do seu cliente, tá? Ficou bem claro isso para você? Então assim, ó, vamos dizer que você já tá com um cliente, ó, igual esse aqui, ó. Esse aqui é a lista do João, tá? O João assinou comigo hoje, dia 15. Só que ele já falou, poxa, eu prefiro pagar dia 5, né? Aí chegando o dia 5 do mês que vem, eu vou vir aqui e vou clicar em estender, porque na minha cabeça eu posso pensar que se eu clicar ali em estender, selecionar um novo prazo aqui, por exemplo, de 1 mês, e clicar em estender, o que vai acontecer? Quando já for dia 5, ele vai vencer no próximo dia 5, né? Só que isso não vai acontecer, tá, pessoal? Isso não acontece. Esse exemplo que eu acabei de citar para você é um exemplo errado. Ele adiciona os dias. Então, se eu renovei, né, estendi a conta do João dia 5, ele vai colocar mais 30 dias contando a partir do dia 15, que é o vencimento, tá bom? Então, não use isso aqui para completar datas ou ajustar datas, isso não vai dar certo, tá bom? Então, aqui você consegue estender essa conta facilmente quando chegar no período de renovação dela. Acho que ficou bem claro essa coluna de estender, tá? E aqui você tem uma última coluna, mas que não é a menos importante aqui, muito pelo contrário. A última coluna de ação ali é a coluna mais importante, que tem uma subfunção que também é excepcional que você aprenda, tá? A gente está chegando em 10 minutos de vídeo, mas esse vídeo de qualquer forma
ele vai ficar maior mesmo, porque é uma página muito complexa e com muitas funções e subfunções, tabelas, blocos e por aí vai, tá bom? Então agora a gente vai abrir aqui a coluna de ação na subfunção do botão aqui, ó. Cliquei no botão e aqui já me aparece outras funções. Eu consigo, por exemplo, editar esse usuário, colocar um usuário, senha, o WhatsApp, a nota, o acesso, se eu quero deixar ele com 1, 2, 3 ou 4 acessos, e daí colocando 4 acessos, ele vai cobrar mais um crédito, né? Lembra? Porque cada 2 acessos é igual a um crédito. Então, poxa, vou fazer aqui com o exemplo do João, porque daí o João já tem nome, tá? Vim aqui no editar, poxa, o João gostou, quer renovar para 4 acessos. Vem aqui, coloco 4 acessos, ele vai consumir mais um crédito por conta desse 2 acessos adicionais, tá? Então aqui você consegue editar o seu usuário. Pessoal, atenção, editou o usuário ou senha, você vai ter que enviar isso novamente para o seu cliente. Você não pode editar o usuário e senha do seu cliente, tá? E achar que vai funcionar. Não vai. Usuário e senha, no final de tudo, ele vai compor um link, tá? O IPTV nada mais é do que um link de acesso. Então, o seu usuário e a sua senha, eles são muito importantes para a formação desse link no final. E se você já enviou um usuário ou senha para o seu cliente, veio aqui e alterou, o seu cliente possivelmente, tá? Possivelmente não. Com certeza ele vai perder o acesso e você vai ter que reenviar o usuário e senha novos para ele, tá? Então aqui, esse botão de editar, edita a sua conta de fato. Só atenção na hora de editar o usuário e senha, porque você vai precisar reenviar isso para o seu cliente, tá? Em desativar a linha, você desativa e ativa a linha. Então, se eu clicar aqui em desativar, ele vai desativar o usuário ali em cima, tá? Lembrando que desativar não é pausar. Não é porque eu desativei esse usuário hoje, dia 15, que eu ativar ele no dia 30, ele vai continuar com 15 dias ainda, tá? Não, tá? Ele vai perder todos esses dias. Você apenas desativou e não pausou a assinatura desse cliente, tá? Só para ter isso bem claro para vocês, beleza? Então aqui você consegue desativar e ativar uma conta, tá? Você consegue fazer os dois. Você consegue também verificar os links, então você tem aquela parte de copiar os links ali segmentados, né? Igual a gente já explicou lá na aula 1 ou 2, da onde você consegue selecionar os seus links segmentados. Se você vai instalar no SSPTV, por exemplo, você pode clicar aqui, ó, copiar só a informação do SSPTV, porque é a informação relevante para o seu cliente no momento, tá? Ah, o meu cliente vai acessar via web, tá? Então, o que é relevante para o cliente? Somente a informação via web. Eu vou enviar para ele somente a informação via web, tá? Tendo isso em mente, você já pode passar aqui para a confiança ao cliente, adicionar 48 horas. O que é essa função, tá? E como usá-la também, tá? Bem interessante que você aprenda isso, esses dois pontos, o que é e como vai usar essa função, tá? Primeira coisa, o que ela é? É um botão de confiança, tá? Onde você vai usar esse botão para adicionar 48 horas à conta do seu cliente. E para que funciona? Caso o seu cliente não tenha dinheiro para te pagar nenhum domingo à tarde, nenhum sábado à tarde, você pode clicar aqui que não vai te consumir nenhum crédito, não vai ter custo nenhum para você, e vai adicionar mais 48 horas na conta do seu cliente. Então, se é um sábado à tarde, se é um domingo à tarde, ele não tem tempo para fazer o pagamento para você, ele vai poder ir na segunda ou na terça fazer esse pagamento para você, tá? Ele vai ter 48 horas de confiança liberados para ele realizar o pagamento ou seguindo qualquer outro exemplo aí de uso, de casos de uso, tá? Você com certeza vai achar um caso de uso da sua forma de trabalho para esse botão de 48 horas, tá? Lembrando que esse botão de 48 horas, ele só funciona em contas oficiais, ou seja, contas definitivas. Você não tem esse botão de 48 horas em contas de teste,
tá? E aqui embaixo você tem uma função que é deletar o usuário. Pessoal, deletar o usuário, se você clicou aqui em deletar o usuário, eu vou clicar nesse aqui, ó, vou deletar. Cliquei em deletar o usuário, ele vai me pedir a minha senha, tá? Para mim deletar o usuário, ó, cadê? Ele vai me pedir a minha senha aqui para mim deletar o usuário, tá? Eu vou confirmar a minha senha e ele vai me dar o aviso que o usuário ele foi deletado, tá? Usuário deletado, consigo renovar? Consigo adicionar novamente? Consigo trocar o pacote? Não, foi deletado. Você deletou o seu usuário, tá bom? Então atenção na hora de você mexer ali nessa função de deletar o usuário, ele vai sempre te pedir a senha. E atenção, contas deletadas não podem ser restauradas, tá? Então já fica a dica aí para vocês, tá? Pessoal, essa é a página de listagem de usuários. Aqui embaixo você tem uma função também bem interessante, que é onde você consegue deixar as listagens de usuários para 5, 10, 25 e 50 usuários aqui na sua tela, tá? Então é isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Desculpa pelo vídeo mais longo, talvez a nossa aula mais longa até aqui, mas não deixe de acompanhar também as nossas outras aulas já disponíveis, tanto no YouTube, parte com censura, e também no Odysee. Não deixa de entrar no Odysee. Se você ainda não faz parte dessa equipe fantástica de IPTV, se inscreva no nosso canal no Odysee, siga o nosso canal no Odysee e garanta um desconto na hora de você fazer parte da nossa equipe, tá bom? Muito obrigado, até a nossa próxima aula. Fui!